É comum exercícios que envolvem strings, manipulação de strings, pedirem para que seja mostrada essa string ao contrário. Tá? Esse vídeo eu vou trazer o código para mostrar essa string ao contrário, mas eu também vou trazer uma explicação detalhada, completa sobre essa questão de manipulação de strings. Então, se você tem dificuldade com strings, esse vídeo vai ajudar a elucidar algumas delas, ou pelo menos é o que eu espero. Então veja esse vídeo para aprender algumas questões associadas com as strings. Inicialmente eu só começo fazendo a leitura de uma string, né, de uma palavra, e imprimindo essa string. Para isso eu fiz aqui um vetor de caracteres de 100 posições. Importante que eu chamei de palavra, mas a bem da verdade ele vai conseguir ler uma frase inteira. Tá? Mas é onde eu guardo minha string. Aqui eu faço o comando de fgetS, pegando a entrada do teclado, e depois nesse printf eu simplesmente mostro o resultado desta leitura. Vamos para a execução. Então, na execução, eu vou colocar aqui uma palavra, teste, por exemplo, ele mostra o resultado que é a própria palavra teste. Eu vou complementar esse código mandando mostrar também o tamanho dessa palavra lida, porque aqui tem um detalhe importante. Então, eu vou mostrar aqui o hífen, o número que seria a quantidade de letras que tem nessa palavra, né, o tamanho dessa palavra. Isso é obtido pela função strlen, passando como parâmetro a minha string. Então, aqui eu vou estar mostrando a minha string e também a quantidade, o tamanho dela. Tá? Essa é a ideia aqui do strlen. E aqui tem um detalhe importante, então, que quando eu digitar aqui teste, ele disse duas coisas que acabaram acontecendo que antes ficava mascarado e não dava para perceber. É porque ele disse que esse teste tem um tamanho de 6. Ele está ali menos 6, mas já vai dar para entender por que isso acontece. Mas 6, eu vejo que na verdade não. T-E-S-T-E deveria ter dado 5. Então vamos entender por que isso acontece. Então aquele meu vetor de caracteres, a princípio eu espero que tivesse um comportamento mais parecido com esse daqui, né? Ou pelo menos visualmente é o que eu consigo entender com relação a uma string. Eu tenho uma string ali de tamanho x, onde a minha palavra que foi lida, ela preenche uma parte desta string. Evidentemente, quando eu faço a leitura de um valor, eu tenho que saber que são adicionadas certas coisas que ficam invisíveis nesse vetor. Tá? Uma delas é a questão do /0, que vai indicar que a string acabou efetivamente. Outro é a indicação do /n, que no caso do comando que eu utilizei, que é o fgetS, ele acaba pegando esse comando também, porque quando eu dou Enter no teclado, eu acabo gerando essa nova linha, e ela é capturada pelo comando do fgetS, exatamente. Então, isso daqui significa que eu tenho um /n aqui, além de um /0 nesta minha string. Opa, esse /0 ficou muito pequenininho. E um /0 aqui assim ao final da minha string. Então, por mais que tenha 5 letras, melhor dizendo, na minha palavra, evidentemente a minha string tem mais, porque ele acaba contando o fgetS todo esse pedaço aqui, incluindo o /0, porque o /0 conta como parte daquela string. Ele só não contou o /0 efetivamente, que indica especificamente que acabou a palavra, né? Que ela acabou antes daquilo ali. Quando chegou naquele ponto onde tem o /0, significa que a string já tinha acabado. Então, aquele comando do strlen acaba retornando o tamanho, que seriam esses 6 espaços aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 5 da minha palavra em si e o /n aqui como último caractere. Então, por isso que vai dar aquela diferença. Explicado de onde está a diferença, é importante ver que existem outras instruções para poder fazer a leitura desse texto. Tem outras formas. Por exemplo, se ao invés do fgetS eu tivesse utilizado o getS, passando aqui a minha palavra, eu teria um resultado diferente. Aqui dizendo que eu tenho então 5, porque no caso do getS não pega aquele /n ao final. Mas mesmo assim eu prefiro usar o comando fgetS, ele é mais seguro de se utilizar para leitura de strings. Veja também que deu uma diferença com relação a que, no caso do getS, ele mostrou tudo na mesma linha. Ele mostrou a string, o hífen e o número que seria o tamanho de letras. No caso do fgetS, se não lembrar, ou já vai dar para rever isso daqui, ele fez esse menos, a partir daqui ele fez numa nova linha, né? Ele acabou escrevendo aquele -6 numa linha abaixo. Já vamos ver o porquê que isso acontece também.
É importante, então, com o fgetS eu considerar que o tamanho da minha palavra não é exatamente o tamanho do strlen, do resultado da função strlen, é sempre -1. Então, aqui agora mostrando o resultado da execução, quando eu coloco teste, ele vai acabar mostrando ali o 5, né, que seria o tamanho realmente. Por que ele tem esse /0, esse -5 aqui aparecendo? Porque ao final da palavra teste, se eu olhar no que se tinha na memória, tá? Quando eu dou um print dessa informação, ele vai dar um print disso daqui, inclusive o /0. Então ele acaba gerando uma nova linha e por isso que o hífen e o número de tamanho de letras ali da palavra acaba aparecendo numa nova linha realmente. Tá? Então ele dá o print também desse /0. Como que eu faço então para poder mostrar a palavra que eu tenho interesse ao contrário, né? Mostrar ela de trás para frente? A minha abordagem vai ser começar mostrando a última letra dessa palavra. Então eu vou identificar essa posição aqui e a partir dela, a partir desta posição, eu vou andar para trás, né? Vou vir na direção contrária aqui, decrementando os valores aqui do índice do meu vetor, mostrando os anteriores, até chegar aqui no 0. Então, aqui minha condição de parada. Tá? Então, aqui eu vou parar. Então, minha ideia é, vou parar quando encontrar o 0 e vou iniciar aqui na última letra. O meu strlen, ele vai retornar aqui, no caso da palavra teste, ele me retorna o valor 6, né? Porque ele contou aqui o /0. Por isso, eu vou utilizar aqui, eu já tinha feito, né, o desconto para saber quantas letras realmente, -1, para poder desconsiderar esse /n aqui. Mas eu também tenho que lembrar que os índices começam a contar do 0 e não do 1. Então, uma palavra aqui, esse teste tem 5 letras, mas ele começa do 0, ele vai do 0 até o 4. Então, eu teria que fazer aqui 6 menos 1 de novo. Eu tenho que considerar isso para poder encontrar esse valor. Então, a palavra com 10 letras, ela termina dentro do meu vetor na posição 8. Tá? Porque isso daqui é a mesma coisa que fazer 6 menos 2 no caso. Tá? Nesse caso aqui assim, do teste. Então, na minha solução, eu começo pegando qual que é o tamanho da minha palavra, né, e diminuindo 2, conforme explicado. E eu vou para trás, né, eu vou decrementando o valor dessa variável i. Então, ela vai começar com a última posição da minha letra, da minha palavra, do meu texto, e vai diminuindo os índices até chegar no 0. Por isso aqui minha condição de parada desse for é até chegar no 0. É uma coisa diferente porque normalmente o for ele é feito incrementando, né, e não decrementando como eu fiz aqui. Mas eu posso fazer ele de trás para frente, só uso aqui um passo que é diminuindo, né, um passo negativo. E para cada uma das iterações desse for, eu vou mostrar a letra que está correspondente naquela palavra. Então, na execução do meu trecho de código, eu começo tendo a minha variável i recebendo o tamanho da palavra -2. Nesse caso, que assim, dessa entrada seria o 6 menos 2, que daria o número 4. Então, i começa com o valor 4, ele é maior ou igual a 0, e eu vou decrementar o valor dessa variável. Então, eu estou começando do último valor daqui da minha última posição dessa palavra, e eu vou diminuindo uma unidade a cada passo. Então, eu começo com 4, depois 3 e assim por diante. É o que eu estou obtendo aqui a partir desse início e com esse decremento aqui sendo aplicado. Até eu encontrar aqui o meu valor igual, maior ou igual a 0. Né? Então, até eu encontrar o 0 aqui, até eu chegar no 0 é o que eu vou ficar fazendo. Para cada iteração, eu vou mostrar o meu vetor na posição i. Tá? Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui como resultado o meu vetor na posição 4, que é essa letra e. Esse aqui é o resultado. O for acabou, volta para cá, vai decrementar uma unidade, passa a ser 3. Eu vou mostrar o vetor na posição 3, que é o t. Depois decrementa de novo, vetor na posição 2, que é o s. Decrementa de novo, vetor na posição 1, que é o outro e. Depois vai a 0. 0 ainda passa nesse teste, 0 é maior ou igual a 0, no caso é igual a 0. Então eu mostro o vetor na posição 0, que é esse t. Eu decremento, continuo decrementando, mas agora não passo mais nesse teste aqui, né? Ele vai dar falso e acabou a iteração. E eu vou ter mostrado então minha palavra aqui de trás para frente, porque eu usei essa estratégia de percorrer o vetor da última posição de interesse até a primeira.